Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, tendo a honra aqui de estar recebendo um grande amigo, na verdade, ele que está me recebendo aqui na sua casa, o professor Daniel Carvalho Carneiro, biólogo, mestre em Biologia, em que gentilmente aqui aceitou ceder um pouco do seu tempo depois da nossa aula de hoje à tarde, para fazermos aqui um bate-papo interdisciplinar entre Geografia e Biologia, abordando esse que é um dos temas mais atuais, né, dos nossos dias. Me refiro aqui à questão do coronavírus. Então, Daniel, primeiramente, obrigado. Beleza? Obrigado aí por ter aceito, primeiramente, né, o convite, e segundo, por ter cedido aqui a tua casa para que venhamos aí a fazer a entrevista. Daniel, o que é o coronavírus, cara? Bom, primeiro obrigado aí, Coxa, pelo espaço, pelo convite, né? Depois de mais um dia árduo, de aula, de trabalho, valeu pela oportunidade. O coronavírus, ele é um vírus, como tantos outros, um vírus que é um parasita intracelular obrigatório, né? A galera que já assistiu às aulas de biologia sabe disso. Todo vírus, Coxa, ele precisa atacar uma célula para conseguir se reproduzir. Certo. Porque os vírus são acelulares, ou seja, eles não são formados por células. Então todo vírus tem que invadir uma célula. O que um vírus é? Ele é um pirata celular. Ele invade aquela célula, ele controla o metabolismo daquela célula e faz aquela célula trabalhar para ele. Produzir novas moléculas de ácidos nucleicos, novas estruturas proteicas, né? Os capsídeos, enfim, e faz essa célula montar esses novos vírus. E aí ele abandona essa célula. E ao abandonar essa célula, ele pode causar, claro, a morte dela, levando o organismo a um prejuízo. Então, os vírus, de modo geral, são parasitas intracelulares obrigatórios. Não é diferente com o tal do coronavírus, com o Covid-19. Né? Daniel, esse é um vírus novo que surgiu ou já existia? Como que a biologia está trabalhando essa questão do coronavírus? Então, na verdade é assim, né? O coronavírus, ele pertence a uma família, digamos assim, de vírus, é um grupo de vírus. Certo. Nós já conhecemos outros vírus dessa família. Lá o SARS, em 2002, que já causou problemas, o MERS, que é 2012, se não me falha a memória, e mais recentemente esse Covid-19, né? Então, na verdade, esses vírus já existiam. O que vem acontecendo são modificações, são mutações que ocorrem e vão tornando esses vírus mais perigosos, com uma capacidade de infecção maior, enfim, causando mais ou menos problemas para a humanidade. Né? Então, na verdade, o grupo de vírus, coronavírus, já existe, né? Já existia. Daniel, qual é a diferença, para as pessoas que estão aí nos assistindo e talvez não saibam, qual é a diferença entre epidemia e pandemia, do ponto de vista biológico? Você pode falar melhor do que eu isso, pô. Você pode falar melhor do que eu isso. Eu quero da geografia, acho que prefiro que você fale. Então tá. Porque eu acho que é um conceito muito legal do ponto de vista da geografia. Depois eu posso opinar como biólogo, pode ser? Pode, tranquilo então. Se eu não concordar, eu meto o bedelho. Tranquilo então. Bom, então na ótica geográfica nós podemos assim denominar epidemia como um processo de proliferação desordenada de uma determinada situação maléfica à saúde humana ou a outras formas de vida, mas cujo espaço geográfico ele está devidamente delimitado. Ou seja, o controle, a contenção, as dimensões, elas são claras e definidas. Já o conceito de pandemia, a ótica da geografia, consiste em uma proliferação cujo processo de territorialização, ou seja, a demarcação das, entre aspas, fronteiras, já não é mais claro. Ou seja, é um processo de envergadura global. Perfeito, acho que isso está aprovado. Está aprovado? E é por isso que o coronavírus é uma pandemia. Exatamente. E é importante lembrar, Daniel, trazendo para a ótica da geografia e também da história e mesmo da biologia, que essa situação do coronavírus não é algo inédito na história da humanidade. Perfeito. Nós tivemos ali várias e várias situações de pandemias ou pragas, como você queira assim denominar de uma forma técnica ou mais vulgar, que provocaram aí uma mortandade assombrosa.
A exemplo, a gripe espanhola, a peste negra, né? E que inclusive nós estávamos conversando hoje lá na escola, antes, acertando aqui alguns aspectos desse nosso bate-papo, que hoje essa questão do coronavírus, como outras já citadas pelo Daniel, que ocorreram na passagem do século XX ao longo aí desse início de século XXI, tornam e tomam essa proporção que assumem justamente pelo aumento de duas complexidades. Primeiro, uma maior mobilidade, sem dúvida, né? E segundo, uma pulverização imediata via os meios de comunicação. Nós, enquanto criança, você deve lembrar muito bem disso, nós tínhamos que esperar o Jornal Nacional para esperar o Cid Moreira falar o que estava acontecendo. Era sempre notícia velha, né? Exatamente, né? Enquanto que hoje as coisas estão acontecendo, verdades ou inverdades estão sendo proliferadas. Né? Daniel, no meio desse sentido... Eu acho que, só completando o que você estava falando, eu acho que assim, existe um dinamismo muito grande em relação à informação, né? Exatamente. Aquela história, acabou de acontecer mais um caso ali do outro lado do mundo, nós já estamos sabendo nesse exato momento. Sim, hoje mesmo, agora enquanto estávamos tomando um café, né? E também conversando algumas questões de cunho pedagógico e essa questão do coronavírus, lemos na internet que já tem registro de criança. Exatamente. Ou seja, o grupo de risco, né, que eram os imunodeficientes, né, como também cardíacos, hipertensos, pessoas com doenças respiratórias, idosos, já está... É o que se fala até o momento, né, que esse é o grupo de maior risco. Aparentemente esse vírus não tem uma alta letalidade, a gente fala 2%, tem gente falando em 3%, algo desse sentido. Então não é uma grande letalidade, mas é um grupo que preocupa muito quando vai para a faixa das pessoas com hipertensão, diabéticos, Sim, a questão dos idosos, cardíacos, né? pessoas com problemas respiratórios. Né? Então isso pode ser um agravante, são agravantes, são comorbidades, não é? Dentre os idosos, a taxa de letalidade tem artigos falando em 15%, sugerindo 18%, mas me parece que a coisa fica na faixa dos 15%. Então são pontos muito, muito importantes que a gente precisa discutir. A gente estava falando antes das características dos vírus, e tem uma coisa que é legal da gente lembrar. O Covid-19 ele é um vírus envelopado, ou seja, ele tem um envelope lipoproteico, uma membrana lipoproteica, ok? Que vai, e aí o material genético dele vai estar dentro disso, ele é um material genético de RNA, beleza? E aí qual é a grande questão? Por ser um envelope lipoproteico, esse envelope lipoproteico tem proteínas que se conectam à célula humana e aí permitem a invasão desse vírus. Daí que vem a questão da higienização, do sabão. A água com sabão vai ser extremamente eficaz, porque vai ser capaz de, abre aspas, destruir esse envelope lipoproteico. Então, para as pessoas que não têm acesso ao álcool em gel, não tem desculpa para não manter a higiene. A água e sabão nas mãos é extremamente eficaz. Né? Certo. É o que dizem os especialistas. Daniel, e lendo sobre essa questão, porque em sala de aula acabamos sendo demandado por isso, né? Nós vemos assim um impacto econômico assombroso decorrentes do coronavírus. Desde a grandeza macroescalar, quando você pega, por exemplo, esse despencar das bolsas de valores, esse disparar da cotação do real em relação ao dólar, são aspectos a serem considerados. Rola também muita especulação, não vamos deixar os abutres do mercado, mas isso é uma outra seara. Mas o que me traz muita preocupação, Daniel, é a microeconomia. Porque antes do grande empresário sentir os efeitos, entenda, antes de faltar comida na mesa do grande empresário, o pequeno, aquele que vive literalmente do seu trabalho, na condição de autônomo, profissional liberal, assalariado, enfim, seja qual for a relação, ele vai sentir. Porque você pega nos jogos de futebol, um exemplo bem simples, suspenderam os jogos. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, vão ter perdas de bilheteria. Ponto. Mas até o clube sentir o impacto efetivo, os jogadores sentir o impacto efetivo, vai um tempo maior. O que me traz muita preocupação nesse momento
inclusive é tema de um artigo que será publicado daqui a alguns dias no Nossa City, é o pequeno, aquele cara que vende lá latinha, refrigerante, espetinho na porta do jogo, o franelinha. Esse, não tendo o jogo, não vai ter. Aí ele desencadeia um efeito dominó. Na verdade é um de efeito impactos em vários setores da economia. alternativos, né? Exatamente. O cara que não vive da carteira registrada. E mesmo aquele que vive da carteira registrada, vocês que nos acompanham sabem disso, que o consumo ele se estabelece a partir de 3 relações: necessidade, segurança e estado de espírito. E nós estamos entrando em um momento que, mesmo com necessidade, a nossa insegurança econômica em termos conjunturais de país é péssima. Juntamente somos alimentados com essa incerteza e com este medo por conta do coronavírus. Então eu não compro uma camisa que talvez eu queria comprar, multiplica isso em várias pessoas, então a loja vende menos, consequentemente pode demitir para manter o seu equilíbrio fiscal, e assim você desencadeando em concessionárias, supermercado, tudo. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que ficar muito atento, né? Isso independentemente da biologia, da geografia, mas como cidadão, que é a questão da fake news, que toma uma proporção gigantesca, e a questão da indústria do medo, né? Acho que elas estão ligadas e elas vão contribuir com esse impacto que você está falando, tanto numa escala maior como nessa coisa mais restrita, nessa economia mais micro que você está citando aí, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso e fazer a nossa parte. Por exemplo, ficar compartilhando fake news, coisas que você sabe que estão erradas, coisas que você não checou. Ou se você não tem certeza, não repassa. Eu acho que isso é um ponto importante. Para mim é como lavar a mão, Sim. né? É como manter a higiene, óbvio, né? higiene mental. Tem muita bobagem sendo dita. Pouco tempo, alguns dias atrás, o professor colega nosso compartilhou lá, né, aquele vídeo, até tirando sarro, porque o cara era um químico autodidata. Que é Que isso? dizia sobre a questão do álcool gel, o álcool 70 não servia como E mecanismo que de imediato, sem queixa, emitiu uma nota dizendo que exatamente. totalmente improcedente. Então a internet ela é maravilhosa sobre um aspecto, mas também torna-se perigosa, né? Mal utilizada em relação a isso aí. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E tem gente que compra essa ideia, tem gente que compartilha, tem gente que faz disso uma verdade plena, né? Então tem que tomar cuidado. Mas eu acho que assim, acho que nós estamos tentando, né, Coxa? Acho que a gente está tentando evitar as aglomerações. A Secretaria da Saúde do município aqui já se manifestou já na semana passada, com recomendações. Escolas se manifestando, escolas se diretorias de manifestando. ensino. A Secretaria de Ensino, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo já tinha se manifestado, né, na semana passada. Desculpa, interromper só um detalhe. Pena que o presidente não deu exemplo, né? Putz, pegou mal, né? Pô, Pegou mal. O líder maior da nação, o chefe da nação, o chefe do Executivo Federal, né, acabando de ter passado por um resultado até então dito negativo ao coronavírus, então vamos acreditar que tenha sido negativo, mas sabendo que as recomendações, as aglomerações não são recomendadas, ele vai e ainda pega no celular de todo mundo, tira selfie, encosta rostinho. É inacreditável, gente. Desculpa. É inacreditável, presidente. Sensacional, pode falar aí no seu canal. Daniel, eu nunca faço partidarismo nem politicagem. Isso é uma fanfarrão. Mas é um fato político que aconteceu. Não dá pra passar. O Capitão Nascimento diria pra ele que ele é um fanfarrão? Fanfarrão, provavelmente, viu? O que eu vou dizer lá em casa, como dizia Silvio Luiz? É uma falta de bom senso, né, cara? Não dá nem pra... Bizarro, né? Não, é bizarro. Eu acho que usar ele como exemplo para esse tipo de situação... Não, é um exemplo. Ao que não fazer. Pronto, serviu. Ao que não fazer. Vamos olhar dessa ótica. Acho que trágico, a gente tá rindo para não chorar. Viu? Quando o assunto é muito sério, não dá para usar o presidente como referência, né, cara? Então não dá. Daniel, pra gente começar a pauta, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de coisas agradáveis, pelo menos. Senão já começa a subir a pressão da gente. Cuidado com a pressão. Verdade. Pressão alta é comorbidade. Dani, eu passo a analisar a seguinte situação. Nós, enquanto espécie, principalmente a partir da Revolução Industrial, passamos a alterar o meio natural e a construir um meio geográfico, ou seja, um espaço antrópico, um palco,
das realizações sociais, econômicas, produtivas da humanidade, que tem como marco uma alteração, uma transformação sem nenhum viés na história. Tanto é que muitos cientistas chamam o momento iniciado após a Revolução Industrial de período antropoceno. Ou seja, momento marcado pelas ações do homem enquanto grande agência, o grande agente, né, transformador da paisagem. Alteramos rios, alteramos solo, alteramos água, alteramos o ar, enfim. É a cúpula do trovão do Neolítico? Não tem onde não colocamos aí as nossas mãos. Né? Uso indiscriminado de medicamentos, uso indiscriminado de defensivos agrícolas, e não estou sendo aqui ingênuo em negar a importância de medicamentos, de defensivos agrícolas, mas com recomendação e uso racional. Deixa isso muito claro. Senão vão descer a boca e falar: o Coxa está defendendo a agricultura orgânica para o mundo inteiro. Pô, não dá, né? A gente sabe que também isso muitas vezes não é viável. Mas enfim, a pergunta que eu te faço... e muitas vezes é, mas a ótica do mercado, dessas grandes, desses grandes conglomerados não criam isso. Mas a pergunta que eu te faço, Daniel, enquanto biólogo, para a gente caminhar para a reta final, essa alteração ambiental colabora ou não para essas mutações? O Coxa, eu acho que a gente tem que olhar assim, mais de um aspecto, separar um pouco o joio do trigo aí. Primeiro, eu sempre penso assim, quanto mais a gente alterar o ambiente, mais contato a gente tem com o desconhecido. Com viroses, com bacterioses, com doenças que podem ser causadas por fungos, protozoários, enfim. Então, quanto mais a gente destruir e avançar sobre o ambiente, mais a gente vai ter contato com o que a gente não tem conhecimento e imunidade para isso. Eu sempre faço uma analogia com os alunos, que é uma coisa muito séria, que é para pensar primeiro no nosso país. Para pensar, as principais cidades brasileiras, ou muitas capitais brasileiras, elas estão inseridas num contexto de floresta atlântica. Né? Então, se você parar para pensar do sul até o nordeste, você vai achar um monte de capital, cidades enormes que entraram no lugar da Mata Atlântica. Que dentro do contexto de floresta atlântica. Né? Você é professor de geografia, pode falar todas. Isso já é uma alteração, começou lá atrás. Então nós já estamos fazendo isso há muito tempo atrás. Somado a isso, essa exploração veio para o interior. Não é? Fragmentação florestal, a construção de florestas, as fazendas, os grandes latifúndios, né? A questão da simplificação da biodiversidade. Tudo isso é um processo muito importante para ter contato com as zoonoses, não é? Que são doenças que estão ali, que têm animais como reservatório. Mas isso não está necessariamente ligado, ou diretamente ligado, às mutações. Por quê? O que é uma mutação? Uma mutação é uma alteração do material genético. Uma alteração de uma sequência de nucleotídeos, das letrinhas que compõem o material genético. Aquele A, T, C, G que você vê lá no DNA, que aparece de vez em quando, aquelas são as bases nitrogenadas. Então, quando eu tenho uma alteração naquela sequência, eu tenho uma mutação. A mutação, ela é a principal forma de introduzir uma característica nova nas populações. Então, acontece uma mutação, essa mutação codifica uma proteína nova, uma característica nova, e então surgiu uma característica nova numa população. Como eu disse para vocês lá atrás, os vírus são acelulares. Então eles não dispõem de um mecanismo de correção de mutações. Certo. Ok? Você é formado por bilhões de células. E suas células têm conjuntos enzimáticos que corrigem as mutações, se elas acontecerem. Claro que uma ou outra pode passar. Okay? Mas a taxa é muito menor se eu comparar de um vírus. Então, quando o vírus vai, usando a sua célula, se reproduzir, esses errinhos podem acontecer. E acontecem com mais frequência. E isso gera variedades novas de vírus. Por isso é que todo ano nós temos vacinas para o vírus da gripe. Ou a cada ano tem vacina nova, ciclicamente, porque são as principais variações que estão acontecendo ali. Tá? Então essas mutações, elas têm muito mais relação, na verdade, com, vamos dizer assim, o comportamento desse material genético, ok? Do que exatamente com os fatores que você citou. Agora, desconheço, de repente pode aparecer, pode ter artigo dizendo que as fragmentações florestais, a ocupação do ambiente florestal pode aumentar a taxa de mutação no organismo A, B ou C. O que nós sabemos
que, por exemplo, você citou o agrotóxico, né? Esses defensivos agrícolas, como algumas pessoas gostam de chamar, muitos deles podem causar câncer. E o que é o câncer? É uma alteração do DNA. Exatamente. Perfeito? Então, se de repente... Então, de graça não passa tudo isso, né? Se eles têm efeito sobre nós, de repente podem ter efeito, com certeza tem efeito sobre outros organismos vivos. Importante salientar que eu não afirmei, eu fiz um questionamento, né? Sim. Um questionamento. Será que, né, no campo da ciência, tudo parte de uma hipótese, né? O que eu acho muito louco nos dias de hoje é que as pessoas passaram a questionar argumentos, fatos científicos de uma forma assustadora, né? Então, agrotóxico não faz mais mal, fumar não faz mais mal, né? A terra é plana. Bom, exatamente. Enfim, então isso é uma... Cara, são atrocidades para a ciência, assim. A ciência está sob um fogo Cruzado. maluco, né, cara? Maluco. O cara grava um vídeo no YouTube e divulgou, criou uma verdade e acabou. Ele contestou uma... É a pós-verdade, né? O entendimento dele basta para superar. Exatamente, sem evidência, sem nada. Mas eu retomo. A questão das mutações, ela é uma alteração no material genético. Seja ele material de DNA, seja ele material de RNA, como é o caso do Covid-19. Agora, se esses fatores todos contribuem, né, Interrogação. podem contribuir. A gente sabe que contribui com alguns organismos. Se exatamente com os vírus, né, eu nunca vi nada a respeito, mas também não estou aqui para não dá para afirmar. Mas tranquilo então, Daniel. Primeiramente, eu agradeço mais uma vez, tá? Valeu, a sua disposição em estar partilhando aí com as pessoas que acompanham aí o nosso canal. O Geo Explica? Geo Explica. Com o Thiago Hernandes. O seu canal de atualidades. Geografia e atualidades no YouTube. Eu assisto. Então, obrigado, Daniel. Eu assisto, já defendi os textos do coach da internet, já arrumei um hater na internet. Já fui achincalhado, chamado de uma lista de adjetivos pejorativos que não valem a pena. Pessoal, então, a todos vocês aí, deixem o seu like, se inscrevam, divulguem esse canal, gente, divulguem essa videoaula. Na verdade, esse bate-papo foi bastante descontraído.